E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma leitura com um pitaco diferente hoje. É, Geralmente, o leitura com pitaco é feito de leituras de textos que estão em inglês. E hoje a gente vai fazer uma leitura de um texto em português mesmo. Pergunta, por que a playlist tem majoritariamente vídeos? Aliás, até agora acho que apenas vídeos em inglês. Porque são os vídeos que eu separo para ler com os meus alunos. Então acho que essa playlist Leitura com Pitaco, embora ela não seja feita para bombar, ela é uma playlist que tem um efeito social bem interessante, porque na verdade eu estou compartilhando com vocês de graça e dando acessibilidade a um material que custaria caro, caso você quisesse ler com acompanhamento numa aula. É claro que o vídeo nunca vai ser uma conversa e nunca vai ter o nível de personalização que uma aula comigo teria, mas pelo menos vocês conseguem isso de graça caso vocês tenham interesse. Eu acho isso bem bacana. Aqui atrás chorando a menina que me deixou dormir a noite toda. Eu terminei meu trabalho e quando eu decidi dormir ela acordou e eu passei a noite inteira em claro. E esse é o tipo de coisa que eu vivia pregando, dizendo que eu jamais viveria, mas que eu tô vivendo e tô adorando. E como é bom isso. Enfim, mas eis que esses dias atrás eu cometi o sacrilégio de dizer que a Leitura com Pitaco é a minha playlist favorita no canal. E eu acho que eu cometi um grande sacrilégio, porque a minha playlist favorita na verdade é essa daqui. Aqui eu tenho a conversa com o Soul Joe, com o Red, conversas que eu acho que eu me orgulho muito, que eu me orgulho muito de ter trazido para cá, como a conversa com a Alice. Mari Eder, não dá para citar, não dá para escolher entre esses quais são os mais valiosos, o qual é o mais valioso, porque cada um é algo que eu vou ter orgulho de ter feito assim para sempre, inclusive sobre jogos assim. Eu estou hypado com New World e poder ter feito isso daqui com o Rodrigo e com o Lestat, que jogaram o Alpha inteiro. Eu acho que trazer esse tipo de conteúdo e proporcionar a outras pessoas que venham a conhecê-los, para mim é uma coisa que não tem preço. Enfim, o Leonardo, ele aparece em pelo menos 3 desses podcasts aqui. Inclusive eu tô com saudade dele, preciso saber como que ele tá. Em um desses podcasts a gente conversou sobre a pedofilia e outros transtornos que podem ser usados por discursos fascistas. Eu não vou ficar falando que conclusões a gente chegou aqui. Na verdade, eu só espero que, caso você tenha assistido, você tenha aprendido e que esse podcast ele tenha sido útil para você tanto quanto foi para mim. Aqui nós vimos que existe uma coisa muito clara, que a pedofilia ela é tratada como doença, que é um grande desafio saber como que você vai isolar o pedófilo da sociedade para que ele não venha cometer crimes, como que você vai controlar isso, já que você não pode prender ninguém antes da pessoa cometer um crime. E sabe-se também, após muito estudo, que é um transtorno que não tem cura. Bom, aí a gente dá uma pausa aqui, partindo dessa conclusão de que é uma doença, o impulso sexual, mas que é crime somente quando esse impulso, quando o pedófilo ele cede a esse impulso. É uma informação simples, clara, óbvia, que ninguém teria dificuldade nenhuma em compreender. O que acontece? A pedofilia é uma doença que faz com que a pessoa tenha atração sexual por menores, e a gente considera que isso jamais deve ser permitido. Por quê? Porque a gente protege a liberdade da criança de não ser violada, a liberdade da criança de poder passar pela infância tendo sido respeitado, porque um abuso pode traumatizar a criança pro resto da vida e ter sérios impactos ao longo de toda a vida do adulto que ela vai se tornar. Então é indiscutível, não está no debate se pedofilia deve ser permitido ou não. É claro que não. E o que não faz com que a pedofilia em si, o desejo, o instinto, ele seja um crime em si mesmo. O impulso não é. O que é crime é a ação. O que faz com que a pedofilia seja uma doença que não é passível de punição, mas que o ato de abuso de menor, este sim, seja um crime e que seja punível.
Essa é a informação que nós temos e a coisa é simples desse jeito. No mais, o que nós temos? Nós temos muitos pedófilos sendo protegidos pela própria sociedade no sentido de, não, eu não vou lutar para que ele seja preso porque já faz muito tempo, ou porque ele era um tio muito querido da família, ou porque ele era um padre muito respeitado na comunidade, ou porque arruinaria a carreira do provedor da família. Nós temos inúmeros casos. A minha família não acreditaria em mim caso eu contasse. Nós temos inúmeros casos de sofrimento, do porquê que essa pessoa não acaba sendo presa, do porquê essa pessoa acaba sendo impune. Mas ninguém diz, olha, o que o tiozão faz, o que o padre faz, o que essas pessoas fazem deveria ser pregado na televisão e isso deveria ser comum na nossa sociedade. Ninguém, absolutamente ninguém está dizendo isso. Concordamos até aqui também? Agora veja, como isso é usado por discursos fascistas. A gente está sofrendo, a nossa sociedade, a sociedade americana também, está sofrendo muito com os efeitos colaterais das estratégias de campanha eleitoral. Porque numa campanha eleitoral, você precisa que as pessoas elas acreditem que a gente está sob um risco iminente e que a gente precisa ser salvo. Um risco iminente de qualquer coisa, de uma invasão da China, não interessa. Você precisa deixar as pessoas com medo e você precisa apresentar um redentor, um salvador, aquele que vai te tirar desse perrengue. Você também precisa ter causas que gerem indignação e nojo na população e você precisa se propor como aquela pessoa que vai resolver esse problema. Até agora não estamos querendo resolver problemas da sociedade de verdade. A gente só está preocupado em saber como que a gente vai conseguir votos. Tudo bem até aqui? Ok. Então, um desses partidos que quer ganhar as eleições, ele decide tomar como pauta uma causa. E ele diz, temos muitos casos de abuso de menores no país. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos direcionar a nossa campanha no sentido de proteger as crianças, o que é uma causa nobre. Então vamos proteger as nossas crianças, vamos estudar como que isso acontece. Geralmente é uma pessoa da família, geralmente é uma pessoa próxima, geralmente é alguém que abusa da criança porque a criança não teve orientação, ela não entende o que está acontecendo e ela se permite abusar. Então, tudo isso sabemos. Então, como que esse partido X ele age? Vamos falar desse partido em Madagascar, não vamos falar no Brasil? Então, esse partido ele fala, nós precisamos proteger as crianças desses abusos, então nós vamos dar educação a elas. Para quê? Para que com 8, 9 anos elas saibam que, por exemplo, à medida que elas vão criando discernimento, gradualmente, a cada idade, que elas saibam que sexo é uma coisa que adultos fazem, e que se algum adulto estiver tentando fazer isso com ela, é crime e ela precisa contar para a família, para os professores, para a polícia, para que a sociedade possa protegê-la. A pauta desse partido X ela é nobre, porque ela visa proteger as crianças, embora no fim o que eles querem é ganhar a eleição, eles estão escolhendo um caminho nobre para ganhar a eleição, dizendo que a gente vai proteger as crianças e vai impedir que elas sejam abusadas por falta de informação, para que elas chamem um adulto e uma pessoa de confiança, tão logo elas sejam molestadas ou incitadas por alguém. Isso é bacana, você conversa com agentes sociais e o que eles relatam é sempre isso, é porque a criança perdida não sabe como se defender, não sabe como falar, não sabe como se manifestar. Mas que se houvesse uma rede de apoio onde todos deixassem claro para a criança que ela não tem que estar vivendo aquilo, talvez os casos seriam muito menores. Pois bem, o outro partido, ele já perdeu a causa. Por quê? Porque ele não foi o primeiro a abraçá-la. Então, na reunião de estratégia da campanha, o que eles têm que fazer? Eles têm que dizer como que a gente vai se contrapor a isso, porque afinal de contas a gente tem que ser contra tudo que eles dizem ser a favor, e a gente tem que ser a favor de tudo que eles dizem ser contra. Por quê? Porque tem que ter um antagonismo e a gente tem que vencer como o mais virtuoso, a gente tem que ser o mais correto. Então, são várias pautas defendidas pelo Partido X, e o Partido X ele também falou, olha, estão matando os nossos jovens. Estão matando os nossos jovens de forma absurdamente violenta, desleal, e os direitos humanos eles precisam ser respeitados. Por que os direitos humanos precisam ser respeitados? Porque toda pessoa merece um julgamento com dignidade, o respeito à vida e começam num discurso que faz sentido. Porque se você for tentar combater o crime, você tem que tentar combater o crime por outras formas que não seja simplesmente a repressão e o abuso policial.
Todos concordamos com isso também. Só que aí o que você tem? A partir do momento que você defende direitos humanos, vai aparecer alguém que cometeu um crime hediondo e que tenta se colocar lá como sendo abusado pela polícia. O outro lado entende essa indignação da sociedade contra essa pessoa. Ele entende também a indignação de uma pessoa que se apresenta, que comete abuso sexual e depois se apresenta à sociedade como se fosse um doente, como se fosse incapaz de discernir a respeito do erro que ele cometeu. E existe aí uma brecha da indignação da sociedade em cima do crime hediondo e as pautas que esses lados defendem. O partido Y, então, de Madagascar, nós estamos falando do Brasil, como ele também precisa ganhar eleição, como ele também quer os votos, como ele também quer um papel de destaque, ele também quer se propor como salvador da sociedade, ele tem que se reunir nas suas reuniões de estratégia e pensar como é que a gente vai transformar a pauta deles, que é boa, numa pauta demoníaca para que a gente possa ser a oposição àquilo, de fato nos colocando da maneira como a sociedade deve ser. Então, como que a gente pega a luta deles para proteger as crianças através de informação e transforma isso numa coisa ruim que a sociedade não queira? Bom, então vamos mudar um pouquinho as palavras e vamos dizer que eles não querem proteger as crianças com educação sexual para que elas sejam protegidas de um abuso por falta de conhecimento. A gente vai falar então que estão tentando sexualizar as nossas crianças, porque aí você gera uma reação de indignação do povo que é muito mais forte. Percebe? E que estão querendo acabar com punições, encarceramento, porque tudo agora é direitos humanos, então a gente aproveita e demoniza os direitos humanos também. Você está vendo como agora a gente vive uma sociedade polarizada, dividida, onde todo mundo acha que está lutando pelo certo, onde todo mundo, absolutamente todo mundo quer o melhor para o país, mas por formas antagônicas, de forma que a opinião do outro pareça completo desrespeito com a dele, e já que ele é legítimo no anseio dele de querer o melhor para o país, ele acha que o outro quer o pior para o país e quer acabar com tudo aquilo que a gente construiu. Esse tipo de pensamento, ele não nasce do nada, ele nasce ao longo de muito tempo de produção e de muito tempo de gatilhos sendo plantados na sua cabeça. E eu quero ler um texto com vocês que tem um monte desses gatilhos. Eu não quero falar sobre a página, eu quero falar somente sobre esse texto. Então, ao invés de ficar falando sobre quem pode escrever, quem pode estar por trás, eu vou simplesmente me ater ao que eu leio e vou interpretar com vocês. E aí a gente vai tentar localizar gatilhos no sentido de como é que eu escrevo um texto de forma que as pessoas fiquem tão indignadas ao ponto de quererem reagir violentamente ao outro lado e possam querer um redentor a todo custo. Um redentor que venha nos salvar dessa falta de vergonha e dessa iniquidade ao ponto da gente dar a ele mais poder do que deveria, sem questionar as suas atitudes ruins. Porque uma vez que a gente elege alguém como o redentor da nação, como o arauto da justiça, uma vez que a gente elege alguém como herói, como a representação do bem, a gente começa a fazer vista grossa para rachadinha, para perdão fiscal de igreja, para desmatamento, para uma série de coisas que deveriam ser observadas e que não estão sendo observadas. Bolsonaro não é uma pessoa iníqua ao ponto de não querer arrecadação fiscal das igrejas e de querer o desmatamento da floresta amazônica, mas ele é uma pessoa sob pressões tão fortes, mas tão fortes, que quanto mais a população e os seus próprios eleitores e os seus próprios opositores se conscientizarem a respeito das pressões que essa pessoa sofre, mais a gente vai conseguir proteger a pessoa e o país todo das consequências das forças que essa pessoa precisa tancar. Porque senão a gente só vai ficar trocando presidente e todos os presidentes serão sucessivamente pessoas que não aguentarão a pressão por parte das forças que os manipulam, porque a gente não está aqui observando e não consegue debater no detalhe, no acontecimento. A gente só está discutindo na moral da pessoa se é boa ou se não é.
Vamos lá, eu tenho 20 minutos, esse é o texto que eu havia preparado inicialmente, é que nessa página você vai sendo redirecionado a inúmeros outros artigos que vão dando base, vão dando referência um ao outro. Então, matéria de site jurídico diz que pedofilia não é crime, mas sem doença. Veja a tentativa talvez aqui de criar uma indignação. Eu quero que vocês saiam contando comigo quantas tentativas de gerar indignação e repulsa e reação nós temos aqui. Talvez aqui a gente já tenha a primeira. O debate político sobre a natureza da pedofilia, ou seja, a sua verdadeira causa, é motivo de discórdia, é motivo de discórdia entre os especialistas no assunto. Não entendemos a causa, e a natureza entende-se. Tá? Enquanto muitos entendem que se trata de algo estritamente intencional, fruto de uma índole perversa, imoral e criminosa, outros dizem se tratar de uma doença. Uma coisa não anula a outra. A população e a academia científica concordam que se trata de algo intencional, fruto de uma índole perversa, imoral e criminosa. Todos entendem isso. O que não faz com que isso deixe de ser uma doença. Só que aqui estamos falando de duas coisas diferentes, não se esqueçam. A primeira é a pedofilia em si, a segunda é o abuso. Do abuso, ninguém descarta que seja tudo isso aqui mesmo. O que não faz com que a pedofilia seja uma doença. Este é o caso do advogado criminalista Denis, que publicou na famosa revista a opinião de que pedofilia não é crime. A opinião de que pedofilia não é crime, mas sim a doença. Não é opinião, isso é o que está na lei. Então o advogado ele diz o que a lei já diz, que a pedofilia, doença em si, não é crime. O que é crime é o ato do pedófilo de abuso de menores. Então aqui a gente tem uma informação que já existe e que já é clara, sendo manipulada no sentido de torná-la obscura e revoltante. Então temos aqui um segundo gatilho. Vamos fazer uma competição aí, quem conta mais? Me digam aí se eu deixar passar ou se eu contar de forma desonesta alguma coisa aqui sem querer. Sem querer não vai ser desonesto. A publicação do cara ocorreu em 2017, mas dado o atual contexto, ela foi citada em outra matéria do Opinião Crítica, onde a palestra dada recentemente pelo psicólogo sobre o sofrimento foi abordada. Veja, aqui existe uma nova tentativa de você colocar o sofrimento psíquico do pedófilo como passar pano para pedófilo. E são coisas completamente diferentes. São coisas completamente você passar pano para o pedófilo e você ler um artigo e dar uma palestra a respeito do sofrimento psíquico do pedófilo. Por as pessoas e por a sociedade não conseguir fazer essa diferenciação, é que talvez muitos pedófilos não procurem ajuda, pelo medo da repulsa, da recriminação, da violência. Talvez por isso. Qual será que é o viés, né, dessa página, dessa escrita? Segundo o advogado, não existe em nosso ordenamento jurídico atual, por exemplo, os crimes de pedofilia e abuso sexual por total ausência de previsão normativa. Não, pera. O advogado está certo em dizer que não existe crime de pedofilia sem o abuso sexual. Cara, que escrita é complicada, né? Por total ausência de prevenção normativa. O que é prender alguém por prevenção normativa? É você prender um homem porque ele pode um dia vir a estuprar uma mulher. Da mesma maneira como você não pode prender um homem porque ele tem potencial para um dia vir a estuprar uma mulher, você não pode prender um pedófilo porque ele pode vir a um dia abusar de uma criança. É sobre isso que se trata a lei, gente. A lei está ok. A gente tem que acabar com os pedófilos que abusam de crianças apesar da lei existir. E não tentar mudar a lei naquilo que ela já está certa. Destacando que todo crime sexual é um abuso sexual, mas o crime de abuso sexual propriamente dito não existe. Aqui tem mais uma tentativa, né? Essa escrita ela é extremamente confusa e extremamente poluída no sentido de você chegar à conclusão de que o advogado está dizendo aqui que abuso sexual não existe, quando na verdade não é o que ele está dizendo. Na sequência, o cara que não é especialista na área comportamental, como esse que vos escreve, ou seja, eu que vos escrevo sou especialista, então eu tenho mais autoridade para falar, apresenta uma série de alegações frágeis amparadas em concepções questionáveis dos órgãos como a Organização Mundial de Saúde.
fruto de uma noção de que a pedofilia seria uma doença. Bom, não é uma noção, é um consenso científico de que é uma doença, e a Organização Mundial de Saúde está sendo citada aqui porque será, junto com Rede Globo, Direitos Humanos, junto com tudo aquilo que dá gatilho, porque existe um amplo investimento na desmoralização dessas imagens. Então, o que é a OMS? É um grupo de cientistas que não sabe nada, um grupo de médicos que não sabe nada, porque poderia ter evitado a pandemia e não evitou. E sabemos, no fundo, até a pessoa que ataca a OMS, ela sabe que não é bem assim que a coisa funciona. Ele, aliás, repete um mantra ecoado em muitas salas universitárias de que a pedofilia não tem cura. Tá vendo como parece que é um grupo? Porque o outro partido, o Partido X de Madagascar, ele está defendendo uma educação sexual para a proteção das crianças. E assim, com um amplo anseio de debate universitário, mas aí a gente conseguiu estigmatizar isso tudo e associar de forma indissociável à corrupção do PT. Então, quando a gente fala universidades, a gente já pensa por essa perspectiva, da forma como ela é apresentada, você já pensa nas universidades como um antro onde as pessoas simplesmente se drogam e não estudam e não pensam no futuro do país, em que não são patriotas, apenas querem farra e discórdia. Será que é tudo verdade isso mesmo? Será que esse imaginário ele corresponde? Será que as pessoas estão indo nas universidades, entrando nas salas de aula para saber o que de verdade acontece lá dentro? Mas muitas salas universitárias ecoam esse mantra de que a pedofilia não tem cura. Bom, sabemos que é uma doença que não tem cura. Declaração essa tão estética quanto as centenas de classificações psicopatológicas que constroem material de diagnóstico de estatísticas de transtornos mentais e que só servem, não tudo, para rotular indivíduos e criar uma demanda para a indústria farmacêutica. Então, aqui mais uma tentativa de mostrar para você que está tudo errado na sociedade, como se toda a classificação de doença psicopatológica que consta ali, ela servisse só para rotular as pessoas, como se ela fosse uma coisa ruim. Eu quero rotular as pessoas para quê? Para dar dinheiro para a indústria farmacêutica. Gente, existem esquizofrênicos como a minha irmã, existem bipolares como eu conheço, existem deprimidos, existem uma série de transtornos mentais que demandam medicação. Existem... só que como essas doenças elas são muito subjetivas, é difícil você apontar exatamente em que doença em que estágio. Demora bastante. Para você afinar a medicação, a exata medicação para aquele estágio daquela doença, para aquele nível daquela doença, é muito difícil. É uma falta de respeito com 1% da população dizer que você só está querendo rotular essas pessoas para dar dinheiro para a indústria farmacêutica, como se essas pessoas elas de fato não dependessem dos remédios. Tem remédio para a pedofilia? Não tem. A pedofilia, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma doença em que o indivíduo possui um transtorno psicológico, assim sendo, e assim sendo apresenta um desejo, fantasia com estímulo sexual por crianças pré-púberes. Reverbera o advogado, como se isso fosse uma coisa ruim. Nada além de fato aqui. Caro amigo, então reproduz o pensamento que se tornou comum nos círculos de ativismo sexual, como se houvesse ativismo sexual na rua, pregando que o pedófilo se diferencia do abusador. Gente, está na lei isso, que o pedófilo é uma coisa e que o abusador é outra. O pedófilo, ele pode ser abusador e todo abusador necessariamente é pedófilo. É como se aqui, no lugar do pedófilo, você tivesse um homem e aqui você tivesse um estuprador. E aqui o que o texto está dizendo, assim, o homem ele se diferencia do estuprador, quando na verdade claramente é uma coisa só. Não é uma coisa só. O pedófilo e o abusador, eles são completamente diferentes. De fato, e aí, assim, ele causa indignação, ele dá o tapa, ele planta o gatilho e depois ele sopra, né? De fato, no âmbito jurídico, nenhum pedófilo pode ser acusado do crime sem que se consuma seus desejos, ou seja, sem crime não existe crime, porque o crime está em abusar.
quer mediante contato físico, verbal ou até mesmo virtual, como através de compartilhamento de imagens íntimas de menores. Vale a observação de que em nenhum momento, aqui aspas é porque é o cara que está falando, o advogado, vale a observação de que em nenhum momento exige que o pedófilo tenha contato físico com a vítima, e assim sendo, a pedofilia pode exteriorizar-se de diversas formas, sustenta. Ou seja, para categorizar o crime de pedofilia, a pessoa não precisa, o pedófilo não precisa ter chegado às vias de fato com uma criança. O mero consumo de material, reprodução, compartilhamento, tudo isso já caracteriza, o que é uma coisa boa. Ninguém pode ser punido criminalmente por ter uma doença. Porém, quando o pedófilo que tem a pedofilia exterioriza sua patologia e essa conduta se amolda em alguma tipicidade penal, está caracterizado o crime da tipicidade ocorrida e não da pedofilia. O que ele está querendo dizer aqui, nesse texto que o advogado está querendo dizer, é que ninguém pode ser punido por ser homem. Ninguém pode ser punido. Eu estou fazendo esse paralelo constantemente, não se ofendam, pelo amor de Deus. Tá? Isso daqui é uma analogia. Ninguém pode ser punido por ser homem. No entanto, quando o homem ele passa os limites do respeito e do pudor e ele exterioriza sua patologia e ele tem uma conduta que é punível pelo Código Penal, ou seja, quando ele estupra uma mulher, aí sim está caracterizado o crime. Que não é de ser homem. O que ele está dizendo, ser homem não é crime. Na minha analogia, o que eu quero construir aqui com vocês é que ninguém pode ser punido por ser pedófilo. Mas quando o pedófilo ele dá vazão ao seu desejo e ele faz alguma coisa que pode ser punível de acordo com a lei, por exemplo, molestar e abusar de um menor, aí sim ele vai ser punido, criminalizado pelos crimes que ele cometeu, que não é a pedofilia, a natureza da pedofilia em si, é sim um abuso do menor. No fim, as pessoas estão sendo, pela lei, punidas. A lei protege a vítima e ela pune o agressor, desde que ele seja corretamente denunciado e que haja apoio no sentido de levar isso adiante. Ou seja, nós temos aqui várias verdades ditas de uma forma que planta gatilhos com o objetivo de fazer com que a pessoa que lê, incauta, comece a se revoltar como se tivesse alguém carregando cartazes e dizendo pedofilia tem que ser legalizada porque as pessoas têm que ter o direito de fazer isso. E na verdade ninguém, absolutamente ninguém está dizendo isso. Ok? Vamos lá. A pedofilia sempre existiu. É uma pena que eu não vou poder terminar isso daqui. Eu tenho aula daqui 7 minutos, mas eu vou fazer até onde dá e depois eu continuo. No argumento de Caramingo temos o exemplo do ativismo pedófilo, de como o ativismo pedófilo conseguiu avançar com seus dois objetivos: patologizar o desejo sexual por menores e relativizá-lo sobre um prisma cultural. Bom, ativismo pedófilo parte do pressuposto que tem gente pregando pedofilia e querendo que isso seja normalizado. E não, ninguém está fazendo isso. Patologizar o desejo sexual. Sim. A partir do momento que a pessoa tem um desejo sexual que coloca em risco a liberdade das crianças de terem uma infância sem serem molestadas, isso é uma patologia, uma doença, e isso deve ser impedido, porque a nossa liberdade ela acaba quando começa a do outro. Tudo bem? Eu só tenho o direito de bater na minha parceira sexual se ela gostar de apanhar e se a gente tiver um acordo. A partir do momento que eu faço isso de maneira forçada, eu estou cometendo uma agressão e eu tenho que ser punido por isso. Agora, a criança ela não é capaz, antes dos 14 anos, de dizer se ela quer ou se ela não quer alguma coisa. Por quê? Porque o poder de coerção, o poder de persuasão do adulto sobre uma criança não se equivale. Você não pode comparar uma criança. Você não pode para uma criança chegar e dizer que uma criança de 9, 10 anos queria aquilo. Não, ela não sabe o que está acontecendo. Essa é a diferença. Veja, relativizá-lo sobre o prisma cultural, isso está acontecendo? Alguém está falando assim, não, gente, que é isso? A pedofilia é cultural, tem país aí que ninguém, absolutamente ninguém está dizendo isso. Isso porque, como diz o advogado, ninguém pode ser punido criminalmente por ter alguma doença. E aqui tem mais um gatilho, como se esse advogado ele fosse um desgraçado por falar isso.
esse advogado que reverbera, que defende o ativismo pedófilo, dói um pouco, né? Temos mais um gatilho aí, vocês estão contando? Com o escudo da doença, o pedófilo tem margem para avançar no terreno do desejo, ciente de que em algum momento ele poderá cometer o abuso, e que se tal coisa acontecer, ele será tratado como um doente e não como um criminoso. Isso soa bem melhor, certo? Bem, eu quero que vocês me digam aí o que acontece com uma pessoa quando ela vai presa por pedofilia e entra na cadeia. Me respondam se a nossa sociedade, ela tem qualquer interesse de tratar a pessoa como um doente e não como um criminoso. Me respondam vocês. E se vocês veem alguém recriminando as pessoas que querem punir os pedófilos dessa forma. O faz de conta que não há maldade intrínseca dos seres humanos e o interesse de grupos muito poderosos na legalização da pedofilia é o que alimenta a ideia. Gente, a luta pela legalização da pedofilia, vocês vão me desculpar, mas isso daqui é chupeta de piroca. Isso daqui é a fraude nas eleições que nunca teve prova. Tá, então vamos lá. Os interesses de grupos muito poderosos na legalização da pedofilia, essa chupeta de piroca aqui, é o que alimenta a ideia de que a perversidade do abuso infantil é fruto de uma doença e não de índoles criminosas de fato. Sim, a pedofilia é fruto da doença e o ato criminoso é fruto da índole criminosa. O ato de abuso é fruto de uma índole criminosa. As coisas estão bem separadas. O texto aqui tenta trazer para você a confusão e te jogar na confusão para te gerar indignação. A culturalização da pedofilia, está vendo que ao autor atribuindo isso ao advogado que não disse nada, absolutamente nada disso. A culturalização da pedofilia como algo que sempre existiu, e sim, sempre existiu, é um outro artifício atualmente bem consolidado na narrativa do ativismo pedófilo. Ativismo pedófilo é a segunda chupeta de piroca do texto. É presente também nos setores acadêmicos, como observados na palestra de Cigarelli. Então, assim, aqui a gente tem vários gatilhos, não só contra a atribuição de ativismo pedófilo a uma determinada parte da sociedade, como também a demonização dos setores acadêmicos, como se todo mundo nas universidades quisesse o mal, porque afinal de contas eles lutam por conhecimento. Então existe um sério investimento aí no sentido de desmoralizar e de desautorizar centros acadêmicos, científicos, como se o INPE só contasse mentira para fazer mal ao governo. Tais indivíduos ignoram séculos de evolução cultural, étnica e moral, fazendo parecer que a mera constatação histórica dos costumes antigos serve para nós como um parâmetro que poderia ser a legitimação de condutas e pensamentos atualmente considerados deploráveis. O advogado não fala isso. E quando você diz que a pedofilia sempre existiu, você não está dizendo que ela tem que continuar existindo e tem que ser praticada. Gente, existe um abismo enorme entre dizer, olha, gente, sempre existiu estupro. Sempre existiu estupro. Em toda a história da humanidade, desde que se tem registros, existem histórias de estupro. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer, as pessoas elas ficam falando aí que na história sempre teve estupro, pra quê? Pra dizer que tá certo esse negócio aí. É uns caras que faz ativismo estuprador, porque eles querem que estupros sejam normalizados na sociedade. Não, uma coisa tem absolutamente nada a ver com a outra. Ora, esses costumes, muitos dos quais bem observados por Timothy Taylor, que dá uma autoridade intelectualizada à coisa, em A Pré-História do Sexo, foram abandonados não por acaso, mas justamente porque entendemos no decorrer das gerações a importância de deixá-los. Do contrário, práticas como escravidão, a lei de Italião e a caçada tribal estariam em vigor até hoje. Gente, existe aquilo que nós pessoas normais, consideramos impraticável, e existe aquilo que pessoas que vêm com transtornos mentais podem vir a cometer. São duas coisas completamente diferentes. E uma coisa não justifica a outra. O estuprador, você acha que ele não sabe que ele está cometendo crime? É claro que ele sabe que está cometendo crime. Você acha que alguém estupra e depois que vai preso fala assim, não, mas é porque eu acho que a gente deveria viver numa sociedade em que estupros existissem, isso deveria ser normal? Não, ninguém. Ninguém está tentando fazer uma sociedade assim. A narrativa de que pedofilia sempre existiu, portanto, não passa de um argumento contraditório em si mesmo e carregado de intenções implícitas, assim como o discurso de quem essa índole
de que essa índole perversa não passa de uma doença incurável. É também uma afirmação especulativa e nada conclusiva no campo da ciência. A pessoa está falando em nome da ciência, você pode me acusar de estar fazendo isso aqui também, mas não. O fato de que a pedofilia, o fato da pedofilia sempre ter existido é uma constatação científica, assim como classificar a pedofilia como uma doença também é uma coisa, é uma constatação científica. E isso nada tem a ver com incentivo ao crime de pedofilia, ao crime de abuso sexual cometido por quem tem pedofilia. Entretanto, para entender melhor a situação, bom, aí a gente vai para uma outra página, porque sim, são uma série de textos todos interligados aqui, construindo uma coisa maior. Será que eu consigo pedir mais alguns minutos para a Gabriela, só para terminar isso daqui? Estou atrasado. Vamos tentar terminar. Já que a gente começou assim, isso daqui não vai acabar nunca. Pedófilo e abusador, duas faces da mesma moeda. Na publicação do advogado também vemos ser produzida outra ideia central promovida pelo ativismo pedófilo. Sim, porque tem pessoas andando na Paulista com cartazes dizendo pedofilia já. A de que o pedófilo se diferencia do abusador. Sim, mas isso é consenso entre os médicos e entre os advogados. Que pedófilo é uma coisa e que abusador de menores é outra. E que o abusador de menores ele é pedófilo, mas que o pedófilo não necessariamente é um crime, porque não necessariamente ele dá vazão aos seus instintos. O que o texto está tentando fazer é demonizar a ideia de que o homem é uma coisa e o estuprador é outra. E, gente, homem é uma coisa e estuprador é outra. O fato do estuprador ser homem não faz com que todo homem naturalmente se torne estuprador, como se as duas coisas fossem indissociáveis. É isso que médicos e advogados concordam a respeito. Isso não está aberto a debate, isso já foi decidido, já está claro. Já está claro que nem todo homem é estuprador, mas que estupradores geralmente são homens. Embora estupros por parte de mulheres também aconteçam, só que as vítimas, geralmente menores, acham que estão sendo privilegiados. Eu tive a sorte da minha professora querer dar para mim. Isso um adolescente, um pré-adolescente aí de 12, 13 anos falando. Existe pedofilia por parte de mulheres também, que a coisa ela não é vista sob o mesmo prisma na sociedade. Ora, essa ligação é puramente estética. Não é estética. A ferramenta linguística, que o cara nem queira falar para mim de linguística, ok, tem como objetivo produzir uma visão confusa e complacente para a figura do pedófilo e que, em essência, é um abusador em potencial e que tem como principal desejo essa finalidade. Mais uma escrita feita no sentido de causar indignação, repulsa e reação violenta. A ideia transmitida é de que um pedófilo é alguém que luta contra o seu desejo e, portanto, um sujeito em sofrimento psíquico, como sustenta o professor Ceccarelli, enquanto, por outro lado, o abusador seria alguém sem freios, focado constantemente em dar vazão aos seus desejos e cometendo abusos. Na verdade não, né? Porque o pedófilo ele pode ser uma pessoa que tem um sofrimento psíquico ao longo de todo o tempo por ter impulsos que ele quer controlar e uma vez na vida dele dá vazão e por essa uma vez ele tem que ficar preso pro resto da vida, isolado da sociedade pro resto da vida e tem que pagar por esse crime que ele cometeu pro resto da vida. São duas coisas completamente distintas. Esse divisionismo, no entanto, mascara o fato de que todo abusador é um pedófilo, assim como todo pedófilo, muito embora possa não cometer abuso algum, é um abusador em potencial. Já vamos, Gabriela, me perdoa. É porque se eu parar isso daqui, eu não continuo mais. O defensor dessa diferenciação estética, a fim de sustentar sua posição, argumenta que o pedófilo é alguém capaz de realmente amar a criança e que, por sua vez, por isso, supostamente diferente do abusador, não violaria a liberdade de uma criança, uma vez que não sentiria prazer em seu sofrimento. O abusador, por outro lado, seria um sujeito que não enxerga limites e que tem por único objetivo satisfazer seus próprios desejos, custe o que custar. O leitor atento já percebeu onde iremos chegar? Já notou a intenção implícita nessa narrativa de diferenciação entre pedófilo e abusador? A ideia é, se há amor legítimo do pedófilo para com a criança, esta criança, por sua vez, consentiria em ser amada e se essa
criança, por sua vez, consentir e ser amada e se relacionar com o pedófilo, então qual é o problema? Afinal, crianças não têm direitos sexuais, crianças não têm o direito de fazer escolhas. Gente, nenhuma universidade, nenhum juiz, nenhum advogado, nenhum médico está dizendo isso daqui. Ninguém da sociedade está dizendo isso daqui. Por quê? Porque existe uma grande diferença entre eu sentir prazer sexual em bater numa mulher e uma mulher sentir prazer em apanhar, e nós adultos concordarmos sobre isso. Existe um abismo entre dois adultos que sabem o que querem, praticarem aquilo que querem, e eu bater numa mulher à força, uma mulher que não tem prazer em apanhar, é um crime eu bater nela à força e ter relações sexuais com ela à força contra a vontade dela. O problema é que o consentimento de uma criança de menos de 14 anos não vale, porque o poder de persuasão de um adulto, o poder de convencimento de um adulto para uma criança que não sabe se defender é grande demais. Você tem uma disparidade de poderes, você tem um abuso de um incapaz aqui, nesse caso. Então ninguém está dizendo que caso a criança de 11 anos corresponda ao adulto, esse amor ele deve ser protegido. Absolutamente ninguém está dizendo isso. Mas estão tentando plantar gatilhos para que você pense que nós estamos à eminência de um desastre, de um colapso social, e que nós precisamos de um redentor, de alguém que venha salvar a família, a pureza da família. Bem, é exatamente isso. Exatamente por isso que há inúmeras iniciativas no campo político e acadêmico que visam discutir e garantir os direitos sexuais de crianças e adolescentes. Mentira. Existe muito interesse acadêmico e político no sentido de proteger as crianças e adolescentes. Não existe nenhum campo político aqui, não tem nenhum partido hoje falando que quer que as crianças tenham liberdade de transar, nenhum. Se vocês quiserem, vocês cliquem no link aqui e tentem encontrar quais são essas referências. Vamos ver o quão profundas elas são. A princípio, o leitor menos atento deixará se levar pela ideia de que a discussão sobre esse tema visa combater justamente o abuso sexual, certo? Observe pelos exemplos indicados. Ora, e ninguém falará que esse discurso é fruto de uma engenharia social antiga muito bem articulada e que tem por finalidade, como já declarou a feminista em A Dialética do Sexo, dar autonomia aos menores, mas que para isso é necessário falar em direitos e proteção e educação. Cara, essa escrita ela é tão porca e tão confusa que é até difícil encontrar sentido nela. A tentativa de criar um espantalho aqui é tão desesperadora, é tão desesperada que não dá nem coesão ao texto. Assim como o pedófilo sabe se aproximar e abusar do menor debaixo do nariz de seus parentes, utilizando muitas vezes confiança na imagem do protetor, eles também aplicam essa mesma estratégia por trás de tais iniciativas. Por isso, não se iluda com a ideia de que falar sobre os direitos sexuais de crianças e adolescentes visa a proteção do menor. Não, ninguém está falando sobre direitos sexuais das crianças. Ninguém, absolutamente ninguém está falando de direitos sexuais das crianças. Estão falando sobre informação para que as crianças possam se defender de potenciais abusadores. É sobre isso que se luta. Por quê? Porque aí a gente percebe que a gente vive numa sociedade polarizada em que todo mundo quer o melhor. Em que as pessoas do partido X, elas estão lutando para proteger as crianças e as pessoas do partido Y também estão lutando para proteger as crianças. Só que geradores do conteúdo do partido Y estão dizendo que que os geradores de conteúdo do partido X estão querendo sexualizar e colocar as crianças para transar, o que não é verdade. Isso não significa que qualquer pessoa ou evento envolvido com o tema tenha alguma relação com pedofilia. Na verdade, muitas dessas pessoas são apenas fantoches do ativismo pedófilo. Sim, as pessoas elas saem sem querer na vida do paulista dizendo pedofilia já, mas é sem querer, elas são só fantoches, as quais, sem perceber, fazem por eles um trabalho de asfaltagem para que cheguem aos seus objetivos. Conclusão. Declarar que pedofilia é crime, e não é crime, mas sim uma doença, favorece o ativismo do pedófilo. 20ª vez que o cara coloca ativismo pedófilo como se isso existisse. As pessoas na Paulista com cartaz, pedofilia já. Distorce a problemática da questão nos âmbitos jurídico e moral, que o cara está tentando fazer com o texto dele, visto que, embora não tipificado etimologicamente como pedofilia, o crime sexual contra menores e vulneráveis é claro no Código Penal brasileiro. Ou seja, a conclusão do cara é que o advogado está certo, né? A ênfase no quesito de doença, como vimos, não reflete como precisão todo o conhecimento científico que temos a respeito do assunto, mas apenas uma visão parcial dele e de viés psiquiátrico. A psiquiatria não fala pela ciência e seus ramos como psicologia.
fala por si. A psiquiatria não fala pela ciência e seus ramos, como a psicologia fala por si. Não, a psiquiatria é uma ciência, a psicologia é uma ciência, as duas abordam campos diferentes do conhecimento, e eu não entendi por que o cara colocou isso. Então ele está querendo dizer que a psiquiatria ela é inválida. Por quê? Para dizer que as doenças mentais então não existem. Isso é uma agressão. E talvez isso tenha me deixado puto, inconscientemente. Agora eu entendi porque eu cheguei aqui nesse vídeo, né? Porque quando você diz que a psiquiatria não fala pela ciência e que um pedófilo ele não pode ser caracterizado como doente mental, e aí você coloca na mesma cesta, no mesmo balaio, todas as outras doenças mentais como se elas meramente existissem para dar lucro para as empresas farmacêuticas, você desrespeita todos os doentes mentais e seus familiares. Tipo eu, assim, né? É um grande desrespeito para mim que você diga, por exemplo, que minha irmã não tem nada e que eu fico dando remédio para ela só para enriquecer farmacêutica. A diferenciação entre o pedófilo e o abusador é um artifício mais linguístico do que factual. E dado o tamanho de sua subjetividade estética, todo abusador sexual de menores é um pedófilo, dada a natureza, seu desejo e prática. Essa segunda parte é verdade, você pode induzir a pessoa a erro falando só verdades. Mas não é um artifício linguístico, é factual. E não tem subjetividade aí. É claro, as denominações elas são muito claras. Mas nem todo pedófilo é um abusador, certo? Sim, mas se cometer um abuso, o que ele passa a ser? Essa parte é a minha favorita no texto. Olha, nem todo pedófilo é um abusador, porque o advogado, ele diz que pedófilo é uma coisa e abusador é outra. Nem todo pedófilo é abusador, certo? Mas se cometer um abuso, ele passa a ser o quê? Isso é a mesma coisa que você dizer pra mim assim, nem todo homem é estuprador, certo? Mas se o homem for lá estuprar, o que ele vira? Tente invalidar a minha analogia. Abusador e pedófilo, só abusador ou continua sendo apenas pedófilo? Ou seja, pera. Se todo estuprador é homem, eu estou partindo de uma coisa errada, mas pro bem da analogia eu vou fazer, porque existem estupradoras mulheres também. Cara, eu não vou entrar no detalhe. Pedófilas, abusadoras mulheres. É como se você dissesse, todo estuprador é homem. Todo homem, todo estuprador é homem. Mas se ele... Perdão, gente. Essa falta de dormir, esse fato de não ter dormido com a Lana e a noite toda me deixou atordoado. E o fato de eu estar atrasado para a aula da Gabriela também me deixa desesperado. Nem todo homem é estuprador, certo? Mas se ele estupra, se ele vai lá e estupra, o que ele passa a ser? Ele passa a ser estuprador e homem, só estuprador, ou ele continua sendo as duas coisas? Gente, a pessoa tenta te embaralhar de uma forma em que você tente associar as duas coisas como sendo uma única, e não é. Não é, nem pela ciência, nem pela lei, nem pela... Enfim... Ora, esse mar de conceitos subjetivos, não tem nada de subjetividade nesses conceitos, demonstra o quanto essa diferenciação é artificial, e não é artificial e insustentável diante do mundo real. Não é. Aí você fala, Fausto, você está passando pano. Não, se alguém um dia abusar da Lana, eu vou matar o cara, depois eu vou preso. Eu vou matar o cara e eu vou me entregar. Por quê? Porque ele cometeu um crime, eu cometi outro, ele não pagou pelo dele, mas eu vou pagar pelo meu. Gente, uma coisa é o que você faz passionalmente quando você é exposto a essa situação. Outra coisa é que sociedade nós queremos construir para nós. Nós queremos uma sociedade com todos os homens presos porque todos eles podem ser estupradores? Então essa diferenciação ela não é artificial e ela não só é sustentável como ela é necessária. O pedófilo que não cometeu abuso e luta contra os seus desejos deve ser acolhido no campo da psicologia, a fim de que possa compreender a natureza de seus pensamentos, sentimentos e construção psíquica. Sim, só que existem homens procurando ajuda porque eles são pedófilos e querem tratar isso? Não, porque o medo é tanto de ser apedrejado por gente como essa que escreveu o texto e todas as pessoas que seguem isso à risca sem questionar, que a pessoa não procura ajuda. E talvez por falta dessa ajuda é que um dia talvez ela possa vir a molestar uma criança e possa destruir duas vidas, né? A do abusador e do abusado. Inúmeros fatores estão envolvidos na modelagem dos desejos e até mesmo a orientação sexual. Isso não é diferente no caso da pedofilia. Sim,
Há um campo de sofrimento que envolve os abusadores de qualquer espécie, sim, mas ele não se confunde com os sofrimentos de suas vítimas. Não, é claro que não. Você não vai querer comparar o sofrimento psíquico da pessoa que tenta suprimir os seus desejos com a outra pessoa que foi abusada e que carrega as consequências e as marcas depois da vida. Ninguém está pregando isso também. Assim, o pedófilo que, por outro lado, comete abuso deve ser tratado no campo judicial, sim, sendo punido pelo crime praticado exatamente como qualquer outra pessoa que, por inúmeros outros fatores de ordem psicológica, também é capaz de cometer crimes, praticar crimes, inclusive de assassinato, e nem por isso são tratados como doentes. Gente, basicamente, o autor ele causou indignação, gatilho, ativismo pedófilo, para no final concluir que o advogado estava certo, porque toda a conclusão dele ratifica. Retificar é corrigir, ratificar é confirmar. No final ele ratifica tudo que o advogado disse, porque esses 2 parágrafos aqui são o que o advogado diz, e ele conclui isso como se a conclusão fosse dele e como se essa fosse a redenção que o leitor espera. Porque o leitor ele chegou aqui puto com o título, ele começou a ler indignação, ativismo pedófilo, ativismo pedófilo. Quando ele chegou no último parágrafo, ele falou assim, o cara que comete esse abuso, ele tem que ser punido mesmo. Aí ele fala, porra, tem que ser punido mesmo. Só que aí ele já absorveu um monte de gatilhos, sem perceber. E a próxima vez que alguém do partido X disser pra ele que as crianças, elas precisam ser protegidas com educação sexual, esse cara vai vomitar merda até umas horas. Vai agredir, vai xingar, vai falar que estão querendo destruir a nossa sociedade, corromper a nossa sociedade. E quem tá errado? Quem está errado foi a pessoa que caiu nessa retórica e acreditou fielmente nisso e realmente estava ali lutando pelo bem da sua sociedade, pelo bem do seu país. Quem está errado é o outro que está ali de maneira legítima querendo as crianças educadas para protegê-las. Não, quem está errado é quem gera esse tipo de conteúdo. Nós somos uma sociedade polarizada por consequência colateral, por efeito colateral das campanhas eleitorais. Porque isso daqui nada mais é do que um palanque, né? Isso daqui, os primeiros gatilhos estão sendo plantados para que eles possam ser usados na próxima eleição. Nas próximas eleições vão falar, estão querendo sexualizar suas crianças e a gente precisa mudar isso aí. Se esse gatilho ainda funcionar, você muito provavelmente vai votar nessa pessoa para te resgatar. Tomara que isso não aconteça. Tomara que você vote em uma pessoa não pelas promessas de redenção, mas porque ela se prova como uma boa administradora, potencial administradora, e que trata de forma objetiva os problemas e soluções possíveis que a gente tem para eles. E não ficar num campo batendo nos espantalhos e lutando umas batalhas e se aprofundando em discussões que na verdade nem existem. Espero que isso cause reflexão. Deixem nos comentários, me desmintam nos comentários com argumentos, ao invés de simplesmente xingar. Espero que seja útil e até a próxima.